Acampar sempre foi uma tradição entre mim e meus amigos. Éramos 4. Eu, Mateus, Rafael e Júlia. Desde a adolescência, costumávamos reunir barracas, mochilas e provisões para passar um fim de semana na mata. Era algo simples, mas que trazia uma sensação de liberdade, longe da cidade, dos celulares e da rotina. Dessa vez, a escolha foi uma floresta pouco conhecida, localizada a quase 3 horas de carro da cidade. Rafael foi quem sugeriu o local. Ele encontrou informações em um fórum obscuro de camping na internet, mencionando uma área isolada com poucas trilhas exploradas. O detalhe que mais chamou a atenção foi a promessa de um lago límpido no centro da floresta, ideal para pescar ou nadar. Mesmo sendo entusiastas experientes, nenhum de nós conhecia a área. "Não tem erro, galera", disse Rafael enquanto ajustava o mapa no painel do carro. "O pessoal só não vai muito lá porque é meio longe, mas dizem que vale a pena." Saímos em uma sexta-feira no final da tarde. O carro de Mateus estava lotado de equipamentos, sacolas de comida e ferramentas. Júlia, como sempre, era a mais organizada. Trouxe um kit completo de primeiros socorros, lanternas e mapas impressos da região. Rafael, por outro lado, era o despreocupado do grupo. Ele trouxe apenas uma mochila velha, um canivete e algumas barras de cereal. Chegamos ao início da trilha por volta das 19 horas, quando o sol já tinha se escondido atrás das árvores. O céu escuro trazia consigo um vento frio, acompanhado pelo som distante de corujas e o farfalhar das folhas. "Acho que deveríamos montar as barracas aqui mesmo", sugeriu Júlia, olhando para a entrada da trilha. "Já está escuro e é perigoso avançar sem luz." "Relaxa", rebateu Rafael com seu habitual tom debochado. "A gente só precisa andar uns 30 minutos. O lago deve estar logo à frente." Mateus e eu trocamos olhares. Rafael tinha um histórico de subestimar distâncias, mas, para evitar discussões, pegamos nossas mochilas e lanternas e começamos a caminhada. A trilha era estreita e mal marcada. As árvores eram altas e densas, bloqueando quase toda a luz da lua. As lanternas ajudavam, mas o ambiente era opressor. O chão estava coberto de folhas secas, que rangiam sob nossos pés, e a cada poucos minutos ouvíamos ruídos estranhos vindos da mata fechada. Talvez fossem animais pequenos, mas na escuridão, qualquer som parecia mais ameaçador do que realmente era. Depois de quase 1 hora andando, e não 30 minutos como Rafael havia prometido, chegamos a uma clareira. O local era amplo, com espaço suficiente para montarmos as barracas. Mas o lago, não havia lago algum. "É sério, Rafa", resmungou Mateus jogando sua mochila no chão. "Cadê o lago?" "Deve estar mais para dentro", Rafael respondeu, visivelmente irritado. "A gente pode procurar amanhã." Estávamos exaustos demais para argumentar. Decidimos ficar ali e montar o acampamento. As barracas foram erguidas rapidamente e Júlia acendeu uma pequena fogueira no centro da clareira. Sentamos ao redor do fogo para jantar. A luz das chamas jogava sombras dançantes nas árvores ao nosso redor, criando formas estranhas e quase humanas no escuro. A sensação de isolamento era ainda mais forte do que em outras trilhas. "Parece que não tem mais ninguém aqui, né?", comentou Júlia, tentando disfarçar o desconforto. "E é isso que torna o lugar especial", respondeu Rafael com um sorriso forçado. Comemos em silêncio, interrompidos apenas pelo som distante de grilos e do vento soprando entre as árvores. De vez em quando, um estalo ecoava da mata, como galhos quebrando. Normal, pensei. Animais noturnos. Depois de algum tempo, decidimos ir dormir. Cada um foi para sua barraca, deixando a fogueira queimando devagar. Antes de fechar o zíper da minha barraca, dei uma última olhada na clareira. Estava completamente escura, exceto pelo brilho fraco da fogueira. Foi então que percebi algo estranho. Na borda da clareira, onde a luz do fogo mal alcançava, havia uma sombra mais escura do que o resto. Ela parecia imóvel, como se estivesse parada entre as árvores.
Fiquei observando por alguns segundos, tentando discernir o que era, mas meus olhos começaram a arder e a escuridão me venceu. Deve ser apenas um tronco ou uma ilusão causada pelo fogo, pensei tentando me acalmar. Fechei o zíper da barraca e me deitei no saco de dormir, ouvindo os sons da floresta até pegar no sono. Horas depois, acordei de repente. O fogo já tinha se apagado e o silêncio era absoluto. Não havia mais grilos, nem vento, nada. Apenas o som abafado da minha própria respiração. Fiquei parado, ouvindo, tentando entender o que havia me acordado. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível, como passos leves na terra ao redor das barracas. Pensei em chamar os outros, mas fiquei paralisado. Minha mente tentava racionalizar. Um animal, um guaxinim ou um veado. Mas o som era ritmado demais para ser um animal. Eram passos, lentamente circulando o acampamento. Pelo menos era o que eu esperava. Respirei fundo e fechei os olhos, me forçando a não pensar mais nisso. Amanhã, com a luz do dia, tudo pareceria normal. Na manhã seguinte, a luz do sol penetrava entre as árvores, iluminando a clareira de forma quase reconfortante. Quando saí da barraca, o clima estava fresco e o silêncio da noite anterior parecia ter sido uma ilusão. Rafael e Mateus já estavam acordados, mexendo na fogueira para reacendê-la. Júlia, por outro lado, ainda estava dentro da barraca. "Dormiu bem?" perguntou Mateus, lançando um olhar desconfiado. "Mais ou menos", respondi coçando a cabeça. "Acho que ouvi alguns sons estranhos durante a noite." Rafael riu. "Sempre tem sons, cara, é a floresta. Guaxinins, coruja, você que ficou impressionado." Decidi não insistir. A lógica me dizia que ele estava certo, mas, no fundo, algo não parecia certo. Júlia finalmente saiu da barraca com olheiras fundas e uma expressão esgotada. "Dormiu bem?" perguntei. Ela me olhou por um momento antes de responder. "Não muito. Acordei no meio da noite. Pensei ter ouvido alguém andando lá fora." Engoli seco. Ela tinha ouvido também. Mateus e Rafael trocaram olhares, mas não comentaram nada. Depois do café da manhã, decidimos explorar a área em busca do lago prometido. Rafael, sempre confiante, pegou um facão para abrir caminho pela mata. Caminhamos por horas, mas o que encontramos não foi um lago. A floresta começou a mudar à medida que avançávamos. As árvores estavam mais próximas umas das outras, as folhas mais densas, e o ar parecia pesado. Em determinado momento, notamos algo peculiar. Havia cordas amarradas entre algumas árvores, como se tivessem sido deixadas ali de propósito. As cordas estavam velhas e emboloradas, mas ainda firmemente presas nos troncos. "Alguém deve ter acampado aqui antes", comentou Rafael, tentando quebrar o silêncio. "Mas por que as cordas?" questionou Júlia com uma voz baixa. Ninguém respondeu. Continuamos andando até chegarmos a uma pequena clareira. No centro, havia algo que nos fez congelar. Uma cabana. Era uma construção simples, de madeira velha e escura, com um telhado inclinado e janelas quebradas. Parecia abandonada há anos. "Caramba, olha isso!" exclamou Rafael, correndo em direção à cabana. "Rafa, espera!" gritou Júlia, mas ele já estava abrindo a porta, que rangeu como um grito abafado. A cabana estava completamente vazia por dentro, exceto por alguns móveis quebrados e um cheiro forte de mofo. O chão estava coberto de folhas secas e sujeira, mas algo chamou nossa atenção. No centro do cômodo, havia um círculo desenhado no chão. Era um círculo grande feito com cinzas ou terra preta, e ao lado, restos queimados de velas. "Que porcaria é essa?" murmurou Mateus, franzindo a testa. "Deve ser coisa de gente doida", respondeu Rafael, chutando algumas folhas. "Nada demais." Júlia parecia nervosa. Ela olhava ao redor da cabana como se esperasse ver alguém escondido nos cantos escuros. "Vamos sair daqui. Isso está me deixando desconfortável", disse ela. Ninguém discutiu. Saímos da cabana fechando a porta atrás de nós. Enquanto voltávamos pela trilha,
O silêncio começou a me incomodar novamente. Não havia pássaros cantando, nem grilos. Apenas o som dos nossos passos nas folhas secas. Vocês ouviram isso? Sussurrou Júlia de repente. Paralisamos. Ela estava certa. Um som baixo, quase como um chiado, vinha da floresta à nossa direita. Ficamos ali, parados, tentando identificar o que era. Então, Mateus sussurrou: "Tem alguém ali." Olhamos na mesma direção, e por um momento achei que fosse apenas um truque da luz do sol entre as árvores. Mas então vi uma figura parcialmente escondida atrás de um tronco. Era alta, imóvel, e vestia algo escuro. A sensação de estar sendo observado me percorreu como um choque elétrico. "Anda, vamos embora", disse Rafael, tentando manter a calma, mas eu vi o pânico em seus olhos. Começamos a andar mais rápido, voltando para o acampamento. Ninguém disse uma palavra até chegarmos à clareira, onde nossas barracas ainda estavam montadas. Parecia seguro, mas a tensão no ar era palpável. "Vocês viram o que eu vi, né?" Perguntei, quebrando o silêncio. "Não sei o que era aquilo", respondeu Mateus, respirando fundo. "Mas não foi coisa da nossa cabeça." Júlia sentou ao lado da fogueira apagada, abraçando os joelhos. "Eu sabia que não devíamos ter vindo para cá. Esse lugar está errado." "Vamos embora amanhã cedo", disse Rafael finalmente. "Só precisamos aguentar mais uma noite." O plano era simples: passar a noite e partir ao amanhecer. Mas no fundo, todos sabíamos que aquela noite não seria como as outras. Algo naquela floresta não queria que estivéssemos ali. O sol começou a se pôr, lançando tons alaranjados através das árvores, mas o clima estava mais frio do que deveria. Cada um de nós estava absorto em seus próprios pensamentos. Eu queria acreditar que aquela figura na floresta era apenas algum morador ou um andarilho, mas o instinto me dizia que não. Rafael tentou reacender a fogueira, mas parecia que a madeira não pegava fogo como antes. Mateus ficou sentado ao meu lado, olhando para o chão. Júlia, abraçada em seus próprios braços, não tirava os olhos da escuridão que se formava entre as árvores. "Vamos comer e tentar dormir cedo. Quanto mais rápido amanhecer, melhor", disse Rafael com um tom forçado de otimismo. Comemos em silêncio. Não rimos, não conversamos. À medida que o céu escurecia completamente, aquele silêncio familiar da floresta voltou a nos envolver. Um silêncio que parecia denso, quase físico, como se algo estivesse nos observando de todos os ângulos. Por volta das 11 da noite entrei na minha barraca. Rafael e Mateus foram para as deles logo depois. Júlia ficou sentada junto à fogueira apagada, recusando-se a se mover. "Você não vem?" perguntei antes de entrar. Ela apenas balançou a cabeça, sussurrando: "Eu prefiro ficar aqui." Deitei-me no saco de dormir, tentando manter a respiração controlada. Fechei os olhos, mas o som da floresta parecia ainda mais intenso agora. Não eram pássaros, nem insetos, mas algo se movia entre as árvores. Um som arrastado, distante. Foi quando o ouvi. Passos. Lentos, abafados, próximos demais. Parecia que alguém estava caminhando ao redor das barracas. O som vinha da minha esquerda, depois da direita, como se estivesse circundando o acampamento. Abri os olhos e fiquei completamente imóvel, tentando não fazer nenhum barulho. A silhueta da lona da barraca parecia se mover ligeiramente, como se algo estivesse bem ao lado. "Rafael", sussurrei baixinho. Nenhuma resposta. Engoli seco e fiquei escutando. Os passos pararam por um momento. Então ouvi um som baixo, como se alguém estivesse respirando. Não era o vento, nem minha imaginação. Era uma respiração profunda e lenta, bem próxima. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse Mateus ou Rafael saindo da barraca para alguma coisa. Mas algo dentro de mim sabia que não. O som era diferente, mais pesado. Fechei os olhos com força, esperando aquilo passar. Os minutos pareceram horas. Então, de repente, um grito agudo cortou o silêncio. "Não!" A voz de Júlia ecoou pela floresta. Saí correndo da barraca,
quase tropeçando no saco de dormir. Rafael e Mateus também saíram assustados. Júlia estava parada ao lado da fogueira apagada, apontando para a escuridão. "Tem alguém ali", ela gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhamos todos na mesma direção. Entre as sombras das árvores mal iluminada pela luz da lua, a figura estava de pé, alta, imóvel, o rosto coberto pela escuridão. A única coisa que eu conseguia ver eram os contornos do corpo e algo nas mãos. Algo que parecia uma faca ou um objeto comprido. "Voltem para as barracas!" gritou Rafael segurando um galho como arma. Mas ninguém voltou. Ficamos ali parados como se nossas pernas não obedecessem. A figura começou a se mover lentamente em nossa direção. O som dos passos ressoava no silêncio. Não era possível mais fingir que era imaginação. "Corre!" gritei. Foi o suficiente para quebrar o transe. Rafael e Mateus dispararam para pegar as mochilas, enquanto Júlia correu direto para a trilha que nos trouxe até ali. Eu fiquei por último, quase congelado, mas a visão daquela figura se aproximando rapidamente me fez reagir. Peguei o que consegui e corri, sem olhar para trás. A floresta estava escura, mas nós corríamos como se nossas vidas dependessem disso. E dependiam. Os galhos cortavam nossos braços. O som dos nossos passos era misturado ao de algo que parecia estar nos seguindo. "Tá vindo atrás!" gritou Mateus, quase tropeçando. Olhei para trás apenas uma vez e me arrependi. A figura corria atrás de nós, rápida demais para ser alguém comum. Era como se o chão não existisse para ela, como se flutuasse entre as árvores. Júlia gritava, mas ninguém conseguia responder. Corríamos sem saber para onde, apenas tentando nos afastar daquele lugar. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a trilha começou a se abrir. Mateus foi o primeiro a chegar, caindo de joelhos no chão de terra. Rafael veio logo atrás, puxando Júlia pela mão. Eu fui o último, saindo da floresta com o coração prestes a explodir. Viramos para olhar. A trilha estava vazia. A figura havia parado na borda da floresta, imóvel, nos observando. Ficou ali por um momento, até que simplesmente deu um passo para trás e sumiu nas sombras. Ninguém disse nada. Apenas respirávamos, tentando entender o que havia acontecido. "Vamos embora", disse Rafael, quebrando o silêncio. Andamos até a cidade mais próxima, onde passamos a noite em um hotel barato. Ninguém dormiu. Não conversamos sobre o que vimos naquela floresta. No dia seguinte, pegamos a estrada de volta para casa, sem nunca mais olhar para trás. Anos depois, fiquei sabendo que aquela região era evitada pelos moradores locais. Diziam que, décadas atrás, um homem desapareceu ali durante um acampamento. Alguns acreditavam que ele ainda vagava pela floresta, esperando por mais pessoas que se atrevessem a entrar. Se era verdade, eu não sei. Só sei que nós tivemos sorte de sair vivos. Nunca mais voltei a acampar.